O desenvolvimento humano não é linear, nem fruto de meras instruções. Para alcançar um crescimento harmônico é necessário integrar a vida emocional e intelectual a outras dimensões, como a formação profissional, a consciência ética e a arte de conviver. Emoções, competências e valores para o educador, com Gabriel Perisset. Com muita honra, tenho o grande prazer de anunciar a palestra que fecha com chave de ouro o 11º Congresso do Ensino Privado Gaúcho. Apresento o conferencista, professor Gabriel Perisset. Ele é mestre em literatura brasileira pela USP, Universidade de São Paulo, é doutor em filosofia da educação pela mesma universidade, autor de mais de 20 livros sobre educação, formação docente, ética e estética. A sua conferência tem por título Emoções, Competências e Valores para o Educador. Vamos ouvi-lo. O nosso tema... Bom, eu agradeço a todos. Eu estive aqui em 2005, no 8º Congresso. Então, para mim é uma alegria retornar e ver que o Congresso se aperfeiçoou, que as pessoas estão cada vez mais engajadas. O nosso tema, além de não ser um tema qualquer, quer dizer, é um tema triplo e repleto de implicações e tudo. Não é só o tema que nos interessa, é o pano de fundo em que esse tema ou que esses temas vão ser abordados. Nós estamos falando sobre educação. Eu não sei se vocês têm essa sensação, acredito que sim. Você está assim num lugar, está no shopping, ou está vendo televisão, ou está ouvindo rádio, ou está lendo um livro. Quando aparece a palavra educação, você ouve, lê. Eu não sei, eu sinto não sei se é sinapse, se é... alguma coisa eu sinto. Porque é algo que nos envolve, é o nosso dia a dia, é o nosso trabalho. E eu tenho observado, e vocês certamente também observaram, que hoje em dia a educação é uma pauta constante na mídia, por várias razões, e uma pauta constante na boca de muitas pessoas que não têm tanta autoridade assim para falar sobre educação. Vamos respeitar os jornalistas, os economistas, sociólogos, psiquiatras, psicólogos, todos eles, todo mundo tem direito a falar o que bem entende. Mas às vezes, nós ficamos calados e as pessoas que não são muito da nossa área falam coisas absurdas e nós continuamos calados, trabalhando, abnegados, né, dormindo pouco, comendo mal, e não temos tempo para falar, ou não temos ocasião para falar. Eu fiz um apanhado breve de algumas sentenças, alguns diagnósticos, algumas frases, alguns comentários sobre educação, comentários feitos por pessoas, algumas com autoridade, algumas com competência, outras sem tanta autoridade assim. Vamos ver aqui. Essa tem autoridade. Darcy Ribeiro, quando eu estava nascendo, Darcy Ribeiro era ministro da Educação. E ele disse: a presente situação da educação no país é nada menos que calamitosa. Depois, em 84, ele publicou um livro que saiu pela Salamandra, assim, A Nossa Escola é uma Calamidade. O Darcy Ribeiro gostava de calamidades. E claro, imagina o que era o Brasil do ponto de vista educacional nos anos 60. Em 1950, metade da população brasileira era analfabeta. Metade da população brasileira.
Pensem, depois estudem isso, consultem as estatísticas, a média de escolaridade, né, do brasileiro. Quando o Darcy Ribeiro olhava para esse país, para essa potencialidade, ele dizia: não, esse país não pode ser o eterno país do futuro, não pode ser isso. É muita gente, e muita gente criativa, e essa mistureba brasileira, né, essa coisa maravilhosa, esses temperos, à medida que a gente vai juntando as pessoas, a mobilidade física, né, tem aumentado, né? Tem até gente que reclama: nossa, os aeroportos parecem rodoviárias. Eu vibro, eu fico feliz com o aeroporto cheio. Tudo bem, tem que ampliar. Mas é bonito isso, é bom, é gostoso isso, é acesso, é mudança, é alteração. Eu gosto disso, nós temos que gostar, nós gostamos de gente, professor gosta de gente complicada, de gente esquisita, de gente estranha, de gente diferente. Faz parte, é um valor da nossa profissão. A gente não fica assim: isso aqui sim, isso aqui não. Não, a gente né, tem uma voracidade por gente, isso é bonito. Então, quando o Darcy Ribeiro, como antropólogo, via esse país, essa potencialidade absurda, ele dizia: com essa educação não vai dar certo. Quem fazia faculdade? Quem fazia faculdade nos anos 60? Hoje todo mundo quer fazer a faculdade, é um absurdo. Motoboy quer fazer a faculdade, empregada doméstica, que horror. Eu não estou preparado para isso. Eu fui preparado para dar aula para filhinho de papai, para burguesinha, e agora eu vou ter que avaliar motoboy. 27 anos depois, Florestan Fernandes, sociólogo, disse: a educação no Brasil é um problema social de inacreditável gravidade. Isso é muito interessante. Os problemas da escola não são só da escola, os problemas da sociedade são todos da escola também. Na medida em que mais pessoas participam do bem escolar, claro que os problemas também se multiplicam. É claro que a pluralidade se manifesta e é trabalhoso, né? Pensem, por exemplo, nas escolas antigas. Dependendo da região e do local e da comunidade, do grupo de pessoas, você perguntava, por exemplo, numa escola particular paulista, por exemplo, a religião das pessoas. A maioria de católicos, ou todos católicos, pelo menos em São Paulo, né? Hoje, o que falar sobre isso? Então, quando vamos falar sobre ensino religioso, é muito difícil falar sobre ensino religioso, né? Eu fui professor da FEI, Faculdade de Engenharia Industrial em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e é uma faculdade fundada por um jesuíta. E ele colocou entre as disciplinas obrigatórias cultura religiosa. Os engenheiros adoram. Até hoje eles não entenderam para que serve cultura religiosa, né? E os professores se revezam, cada vez é um que vai falar sobre cultura religiosa. Não é sobre religião católica, é sobre cultura religiosa. Claro que tem ali um grupo de pessoas católicas e tal. Bom, o fato é que nós temos que falar sobre cultura religiosa. E eu fui escalado para falar sobre cultura religiosa para 90 estudantes de engenharia. E eu falei: meu Deus do céu, e agora? Tem que fazer uma pesquisa, porque eu adoro fazer pesquisa. Aliás, não se pode dar aula sem fazer pesquisa, né? Aí eu cheguei e falei: gente, uma pesquisa, eu queria saber a religião de vocês, porque eu não sei. E não quero só saber a religião, eu quero saber se vocês praticam a doutrina, a moral da respectiva. Aí eu sou católico. Sim, mas católico o quê? Católico não praticante. Ah, tá bom. O que você é? Sou evangélico. O quê? Evangélico praticante. Ah, tá bom. O que você é? Sou espírita. Praticante, não praticante? Não, não praticante. Você é budista? Praticante. Anglicano. Depois de fazer um mapeamento, aquela variedade apareceu assim: professor, o que é? Eu sou ateu, não praticante. É um problema social, religioso gravíssimo. Como é que eu vou dar conta disso? Eu não sei. Não fui preparado para isso. São muitas emoções. 17 anos depois, Gustavo Iosp, economista, olha, já estamos em 2006. A educação brasileira é muito ruim.
E estamos perdendo o bonde da história. Tanta coisa boa para perder, né? Trem-bala, metrô, né? Avião a jato, helicóptero. Estão perdendo o bonde. É o atraso do atraso. O bonde da história. Gustavo Iosp, com todo respeito pelo seu trabalho, suas pesquisas, todo mês vai na revista Veja falar mal dos professores. Eu respeito, gostaria da reciprocidade. Puxa vida, não dá, né? Mas eu guardo os artigos dele, releio, porque a gente tem que conhecer as críticas, saber em que estão fundadas, temos que pesquisar, temos que estudar. Pior que está, não fica. Antes mesmo do Tiririca, Roseli Sayão, em 2007, disse textualmente, posso mostrar de onde tirei, é preciso encontrar alternativas ao ensino falido existente em 98% das escolas privadas e públicas. Eu não sei, eu fico alarmado com essas estatísticas, né, profundamente desenhadas, né, se 98% das escolas estão falidas, só sobramos nós aqui. E o resto acabou. Se alguém dissesse, não, 98% das empresas brasileiras estão falidas, fecha o país. 98% das famílias estão destruídas, fecha o país. Agora, não, 98% das escolas estão acabadas, tudo bem. Existe algum problema aí, alguma contradição lógica aí, não estou compreendendo. Na média, a educação do país está em estado trágico e vergonhoso. Senador Cristóvão Buarque, que é um homem da educação, que está envolvidíssimo, foi ministro da educação, tem o educacionismo, escreve sobre isso. E ele vai e me diz assim, na boa, em estado trágico e vergonhoso. É para ter vergonha, professores. Porque toda vez que alguém fala sobre educação dessa maneira, está falando de você, está falando de mim. Nós temos que nos esconder de vergonha, pedir desculpas por existir. Às vezes, essas pesquisas internacionais, eu acho que eu vou pedir assim uma trégua. Me dá 10 anos para melhorar, porque toda vez é a